Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Albuquerque e te convido a mergulhar no universo da matemática. Já postei em outro momento um vídeo relativo à potenciação. Também tirei dúvida de alguns alunos do sexto ano A e B, aí da Municipal São José. Cada um de vocês possui um excelente material didático, o livro Matemática Bianchini, sexto ano, e é com ele que nós iremos trabalhar. Além de assistirem aos vídeos que estou produzindo para melhor atender, é importante que cada um resolva as atividades propostas. Caso necessitem, tirem dúvidas através do WhatsApp privado que vocês já têm. Hoje trabalharemos a operação inversa da potência, a radiciação, mas antes faremos uma revisão sobre potências. Como já foi visto antes, potência, por definição, é escrita da forma A elevado a N, que é igual a A vezes A vezes A vezes A, igual a potência. Observe, a forma geral diz que esse A aqui é a base, esse N aqui é o expoente, e esse A vezes A vezes A vezes A são os N fatores. Ora, o expoente ele vai indicar quantas vezes a base vai se repetir na multiplicação, obtendo no final um produto que é a potência. Exemplo, 2 vezes 2 é igual a 4. Todos nós já sabemos disso. Mas observe, podemos escrever 2 vezes 2 igual a 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de 4. Observe, a leitura é feita 2 ao quadrado. Temos aqui 3 vezes 3, que é a mesma coisa de escrevermos na forma de potência, que é 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, 3 ao quadrado. Nesse outro caso, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 à terceira, ou 2 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa de ser 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é igual a 27. 3 ao cubo, ou 3 à terceira. Esses dois elementos, 2 ao quadrado e 2 e 3 ao cubo, eles são elementos especiais, não só para as potências, também como para a radiciação. Observe o seguinte, eu posso representar esse número aqui, ó, 1 e 1. Eu tenho um quadrado de lado 1 por 1, que é a mesma coisa de 1 vezes 1, que é igual a 1 elevado ao quadrado. Logo, esse quadrado vai ter o lado 1. Se eu fizer isso, ó, observe, agora eu tenho não mais lado 1, mas lado 2. Então, eu vou ter 2 por 2. Então, eu terei 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado ao quadrado, que isso é igual a 4. Observe, quantos elementos possuímos? 4. 2 por 2. 4. Se aumentarmos, colocarmos 3 aqui e 3 aqui, observe, agora eu não tenho mais lado 2 por 2, agora eu tenho 3 e aqui 3. Então eu terei 3 vezes 3 é igual a 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Então, 3 vezes 3 vezes
3 vezes 3 é a mesma coisa de 3 elevado ao quadrado. Logo, 3 ao quadrado é igual a 9. Um quadrado de lado 3 por 3, ele terá 9 pecinhas iguais. Então, quando eu digo que eu tenho potências especiais, significa que eu estou trabalhando com um plano. E esse plano, ele é quadrado. Certo? Então, eu tenho aqui 3 por 3, 2 por 2 e 1 por 1. Ok? As outras que também são... A outra que também é especial, desculpem, a outra que também é especial, é quando a gente fala que está ao cubo. Lembrando que cubo é uma figura geométrica espacial. Observe, esse cubo ele tem 3 dimensões. Observe, altura, largura e comprimento. Mas essa altura, essa largura e esse comprimento são iguais. Então eu tenho aqui, ó, um cubo que vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1 elevado ao cubo. Quantos cubos nós temos? 1. 1 elevado ao cubo é igual a 1. Observe, se eu aumentar formando um novo cubo, quantas peças eu terei? Desculpe. Quantas peças eu terei? Observe, o cubo agora não é mais 1 por 1 por 1. São 2 por 2 por 2 de altura. Então eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual a 2 elevado à terceira, que é igual a 8. Quantos cubos tem aqui? 8 cubos. Ok? Então, com 8 cubinhos iguais, eu formo um cubo maior. De lado, 2 por 2 por 2. Ok? Então, dando prosseguimento, vamos verificar as radiciações. Ora, mas o que é uma radiciação? Enquanto a potenciação é a multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir quais são esses fatores, dando o resultado dessa multiplicação. Observe, a definição geral é dada da seguinte forma. Esse I aqui é o índice, esse sinal, que muita gente chama de radix, mas o nome dele é radical. Esse R aqui está indicando o radicando e aqui é a raiz, tá? Então, muito se fala de raiz quadrada, mas raiz quadrada vem de uma potência quadrada, ou seja, de uma figura plana como nós vimos antes. Quando a gente vai trabalhar as raízes, elas também possuem raízes especiais. Temos aqui a raiz quadrada e a raiz cúbica. Como eu já mostrei, a raiz quadrada, se eu tiver aqui, ó, 1 por 1, então a raiz de 1 é 1. Se eu tiver aqui, ó, a raiz de 4, eu quero achar a raiz. Quando a gente diz achar a raiz, a gente quer achar quanto mede esse lado, ó. Lembrando que a gente tem que formar uma figura quadrada, já que a raiz é quadrada, então eu quero saber. Então, se aqui for 2, é a raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. 2. Certo? Se eu tivesse assim, 3 por 3, um exemplo. Se eu tivesse uma figura que fosse de lado 3 por 3. Eu quisesse achar a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, nesse caso aqui, ó, são 9, né? Raiz quadrada de 9, eu quero achar quem é o lado. É igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 é a mesma coisa de 3 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó.
A raiz quadrada foi 2, por quê? 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 elevado ao quadrado. Ok? Já quando a gente fala em raiz cúbica, a gente tem que lembrar que vai para o espaço. Ela sai do plano, aqui ó, uma figura que está no plano, 2 por 2, e vem para o espaço. E passa a assumir agora 3 dimensões. Lembrando que o plano, ele possui somente 2 dimensões, ó. Uma, duas, largura e comprimento. Quando eu falo em figura espacial, eu tenho que lembrar que ela sai do plano e vem para o espaço. Então eu tenho 1 por 1 por 1. Logo seria 1 vezes 1 vezes 1. Então vai ser 1 elevado ao cubo, que é igual a 1. Está aqui, ó. 1 por 1, eu vou ter um cubo. Então, para eu formar um novo cubo, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Agora eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Então, quantos cubinhos eu preciso para formar um cubo de lado 2? 8 cubinhos, tá certo? Então, se eu quiser saber quem é a raiz de 8, então, se eu quiser a raiz, observe, a raiz de 8 é o inverso disso aqui, ó. O inverso disso aqui. Eu quero saber qual é o número que multiplicado por ele, vai dar 8. Quem é o número multiplicado por ele, que vai dar 8? Como é que eu posso resolver isso? Ó, muito simples. Eu vou fazer pelo método da decomposição. Então, eu tenho 8. Qual é o número primo que eu posso dividir por 8? Então, números primos é aquele que só possui só possuem 2 divisores, 1 e ele próprio. Então, o menor número primo que conhecemos, e por sinal é o único que é par, é o número 2. Então, ó, 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 eu também vou dividir por um número primo, o menor. Então, no caso é 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Observe, isso aqui não é um cubo, não é um 3. Então, eu tenho de agrupar aqui um grupo de 3. Então, 1, 2, 3. Então, 2 elevado ao cubo. Quem é a raiz quadrada? Raiz cúbica, aliás, desculpe. Então, ó, raiz cúbica de 8 é igual a 3 raiz de 2 elevado a 3. Observe como é fácil. Aqui não está elevado a 3, aqui também está elevado a 3. Então, o que é que eu faço? Corto esse índice por esse expoente. Quem sobrou? 2. Logo, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Da mesma forma, a gente procede para a raiz quadrada. Na verdade, a gente procede para qualquer raiz exata, exatamente da mesma forma. Então, ó, eu tenho raiz quadrada de 4. Então, eu vou decompor também. Eu tenho 4, que vai dar 2. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui, 2 dividido por 2 dá 1. Observe, raiz quadrada. Esse aqui é um 2, né? O índice aqui é 2. O índice não precisa necessariamente aparecer. Se você quiser escrevê-lo, pode. Mas se não quiser, não precisa. Deixa eu desligar o ventilador que está balançando muito o celular. Então, assim, se você não quiser escrevê-lo, não necessita. Então, você tem, por exemplo, o grupo aqui de 2. Aqui não é o quadrado. Então, ó, agrupou 2 a 2. Então, você vai ter 2 elevado ao quadrado. Aí vai proceder da mesma forma, observe. A raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Você corta pela raiz
Quem sobrou? O 2. Logo, o resultado de raiz quadrada de 4 é igual a 2. Sem mistério. Vamos ver, por exemplo, vamos fatorar aqui extraindo a raiz de 25. Vamos proceder da mesma forma. Observe, eu tenho raiz quadrada de 25. Certo? Raiz quadrada de 25. O que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar. Então, eu tenho 25 dividido... observe, terminou em 5. Então, terminou em 5, não vai dividir nem por 3, nem por 2. Você vai dividir por 5. 5, certo? Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. Logo, 5 dividido por 5 vai dar 1. Observe, a raiz não é quadrada, então eu já tenho dois elementos agrupados aqui. Ó. Vou ter 5 elevado ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu vou cortar pela raiz, vai sobrar 5. Logo, a raiz quadrada de 25 é 5. Da mesma forma, eu vou proceder aqui. Ó. Eu tenho raiz de 36. Raiz quadrada de 36, desculpe. De 36. O que é que eu vou fazer? Vou dividir pelo menor. Ó, terminou em 6. 6 é divisível por 3. Esse número é divisível por 2. Terminou em par. Então, 2 é o único número primo que também é par. Então, 36 dividido por 2 é igual a... Então, eu tenho 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 também é divisível por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. Epa, 9 não é mais divisível por 2. Ele agora é divisível por 3. Então, eu vou repetir. Ó. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, 3 também vai ser divisível por 3, que vai dar 1. Observe, a raiz é quadrada. Eu tenho de agrupar 2 a 2. Observe. Eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado. E aqui eu tenho 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Como é que eu vou proceder? Da mesma forma que eu procedi no exercício anterior. Eu vou proceder da seguinte forma. 2 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado e raiz quadrada de 3 ao quadrado. É a mesma coisa de eu fazer assim, ó. A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Cortar esse 2 pelo índice, cortar esse 2 pelo índice. Então, o que é que vai sobrar? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Logo, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Vamos agora conferir. 6 vezes 6 é igual a 36. Na introdução do assunto radiciação, na página 68, existe um exemplo que ele é dado da seguinte forma. Ele quer saber qual é a raiz terça de 266. Mas como é que a gente vai extrair essa potência? Aliás, essa raiz. Ó, da mesma forma que eu expliquei a vocês. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão decompor. Então, eu tenho 260, aliás, 216, né? 216. Então, você vai decompor em fatores primos. Terminou em 6 é par. Então, eu posso dividir por 2. 216 dividido por 2 vai dar 108. 108 também é par. Logo, dividir por 2. Então, 108 dividido por 2 vai dar 54. 54 também é par. Eu posso dividir por 2. 2 é um fator primo. Então, 54 dividido por 2 vai dar
27. Só que 27 agora não é mais par. Ele agora é um número que pode ser divisível por 3. Como é que eu sei? 7 mais 2, 9. 9 é múltiplo de 3. Então eu posso dividir tanto por 3 quanto por 9. Mas o interessante é ser o menor número. Então, por 3, que vai dar 9. 9 é divisível por 3. Então, 9 divisível por 3 é 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui termina a conta. Então, aqui dá 3. Então, como ele quer a raiz terça, então eu tenho de agrupar 3 a 3. Observe, eu vou pegar os fatores iguais. Então, eu tenho 2 elevado